Graças a Deus, a paz de Cristo. Pode se assentar. Me dá 20 minutinhos da sua atenção nessa noite. E pregar para um culto tão especial, um culto tão específico, né? Que é sobre os frutos, é sobre o discipulado, é sobre a liderança, cuidar de pessoas. É falar de um modelo que Jesus estabeleceu quanto igreja aqui na Terra. Porque antes de Jesus, o modelo de igreja era um. Pós-Jesus, o modelo de igreja era outro. Porque antes de Jesus, os seus filhos, né, naquela época, os filhos eram ensinados na Torá, nas leis mosaicas, dentro da sua casa. Até os 12 anos de idade, a mãe ficava incumbida de ensinar os seus filhos sobre a Torá, sobre as leis de Deus, sobre os feitos de Deus para o povo de Israel. Então, a partir do momento em que o filho ou a filha se tornava adolescente, né, que lá eles chamam, quando eles completam o ciclo e entram para o Bar Mitzvah, que é uma idade em que o filho começa a sair para trabalhar com o seu pai e a filha começa a preparar o enxoval para o teu casamento, até os 12 anos, esse filho e essa filha era ensinada dentro da tua casa as leis de Deus, os feitos de Deus, as leis abraâmicas e a Torá. Então, toda a responsabilidade do discipulado para um indivíduo antes de Jesus era a mãe que dava. Era a mãe que ensinava. Então, o filho e a filha já saía de casa para se casar, para formar uma nova família, já sabendo de cor, já sabendo tudo o que eram as leis de Deus, o que Deus fez com o povo hebreu, com o povo israelita. E quando nós migramos para um modelo de Jesus Cristo, que é o modelo que nós pregamos, o modelo que nós atuamos até o dia de hoje, nós encontramos ali algumas resistências para que esse modelo fosse aceito. Nós encontramos alguma resistência até dos próprios judeus, dos próprios rabinos daquela época, dos próprios ensinadores, escribas daquela época, encontraram-se uma resistência com o modelo de ensinamento de Jesus. Porque até então, a responsabilidade do ensinamento era dos pais. Quando completasse 12 anos, eles começavam a frequentar o templo. E assim eles tinham ali uma visão mais panorâmica de quem era Deus e do que Deus tinha feito para o povo deles. E Jesus, ele vem totalmente para quebrar um ritual, para quebrar uma monotonia. Ele veio para quebrar um estigma implantado pelos seus antepassados. Porque, queridos, enquanto o povo que conhecia Deus naquela época, eu conheço Deus, eu sei a Torá, eu sei as leis, eu conheço as leis mosaicas, as leis abraâmicas, eu sei que eles tinham essa fala, o meu pai Abraão, o meu pai, claro que ele não deixa de ser, né, na fé, um exemplo de fé, um exemplo de homem idôneo para a sua época. Mas Jesus, ele veio para estabelecer, não para quebrar, não para extinguir a lei, não para menosprezar as leis abraâmicas e mosaicas, mas ele vem para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, porque até então o que eles conheciam já estava ultrapassado. E Jesus, ele vem para estabelecer o reino dele e veio para estabelecer o método de como a igreja devia se comportar dali para frente. Abram comigo as suas Bíblias, por favor. Estamos em um culto celular, em um culto de multiplicação. Sou grata ao Senhor, porque em tudo nós vemos as mãos de Deus sobre essa casa, sobre essa família. Diz assim, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou:
Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Tudo bem, foi nos dado uma autoridade também. E quando Jesus fala, a autoridade que eu recebi eu passo para você, a gente fica meio até com o peito inflado, né? Nossa, como agora eu vou ter autoridade, agora eu vou ser uma pessoa vista, vou ser uma pessoa notada na sociedade. Mas uma pessoa que recebe uma autoridade também recebe a rejeição da autoridade. Também recebe, queridos, o escárnio da autoridade. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele recebe uma autoridade do Pai, mas ele recebe a rejeição do próprio povo por ele ter essa autoridade. Que autoridade é essa? Autoridade de curar enfermos, autoridade de expulsar demônios, autoridade de levantar paralíticos da cama, a autoridade de ser um Deus. Porque ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Então, quando ele fala na sua pessoa, quando ele fala que ele é um Deus encarnado, imediatamente as pessoas daquela localidade começam a rejeitar a sua pregação, começam a rejeitar o seu discipulado. Quem é esse que pode perdoar pecados? Quem é esse que diz ser filho de Deus? Quem é esse? Então eles começam, entre na sua própria comunidade, a comunidade cristã, a comunidade judaica naquela época, eles começam a ficar incomodados com essa presença. A presença de uma autoridade designada por Deus na época. E essa autoridade, quando Jesus, ele reúne seus discípulos, ele fala, o que eu recebi do meu Pai, eu também vou lhes entregar. E a autoridade que está sobre mim estará também sobre vocês. E vocês expulsarão demônios em meu nome, vocês curarão enfermos em meu nome, vocês batizarão em meu nome, então vocês farão obras ainda maiores do que eu fiz. Então, quando Jesus ele começa a liberar essa palavra, que aqueles discípulos seriam semelhantes a ele, curariam também enfermos, expulsariam também demônios, aquela comunidade começa a rejeitar o padrão de ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Nada, queridos, que está acontecendo na atualidade é diferente da época antiga. Nada que está acontecendo hoje é diferente do que aconteceu com Jesus, porque o que está acontecendo hoje é a sã doutrina tem causado comichão nos ouvidos daqueles que querem andar segundo a sua própria concupiscência, segundo aqueles que querem andar a sua própria vontade. E quando nós começamos a pregar a palavra do reino de Deus, quando nós começamos a confrontar os pecados, para tratar o indivíduo, essa palavra já não é mais bem aceita. Essa palavra já não é mais confortável para esse indivíduo. É por isso que nós temos um índice grande de pessoas desigrejadas, de pessoas que ficaram confortáveis em assistir o culto online. Ok, o culto online na pandemia valeu muito bem. O culto online para hoje vale também muito bem para aqueles que estão acamados, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão no seu plantão de trabalho. Nada contra, mas quando isso se torna uma regra de vida para você, você já não consegue mais fazer parte da congregação, a comunhão entre os santos, você começa a se destacar do ensinamento em que Jesus havia ditado para os tempos de hoje. E com isso, como eu estava falando, a autoridade, ela vem carregada de uma rejeição. O que fizemos aqui, levantar novos líderes, abençoar, né, levá-los para uma direção em que o Espírito Santo quer, eles receberam autoridades do Senhor. Eles não receberam autoridade minha, não receberam autoridade do apóstolo, eles receberam a autoridade do Senhor, porque a palavra dele diz isso. Ele fala que se vocês crerem, fariam obras maiores do que eu fiz. Então, quando a autoridade é liberada, líder de célula, se prepare também para a rejeição da sua autoridade. Se prepare também para você sofrer a oposição pelo teu chamado.
Ai, apóstolo, mas é tão difícil, é tudo tão dificultoso para mim, é tudo tão dificultoso. Foi para Jesus, que era Deus, imagine para a gente. Se foi para ele, imagine para a gente. Só que acontece que Jesus, ele foi incansável no teu ensinamento. Jesus, ele foi incansável no teu discipulado. Só que muitas das vezes a gente cansa de discipular, a gente cansa de ensinar, a gente cansa de fazer o que tem que ser feito e entregamos de mão beijada, uma autoridade que não foi o homem que nos deu, mas foi o próprio Jesus que nos deu. E quando eu rejeito essa autoridade dada por Jesus, eu estou negando a autoridade que ele me deu. Se eu nego aquilo que Jesus mandou eu fazer, eu estou dizendo assim, Deus, eu estou negando a autoridade que o Senhor colocou sobre mim. Então a gente começa a repensar, a gente começa a ter um processo de mudança de mente, porque se Deus nos chamou para fazer discípulos, se Deus nos chamou para pregar o evangelho, se Deus nos chamou para ensinar, e eu nego essa autoridade, eu nego esse chamado, eu nego essa missão, eu estou negando ao próprio Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, abra sua Bíblia comigo. Em Atos, capítulo 5, versículos 40 e 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 40 e 41. Diz assim, os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus. Por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerados dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. À medida que... Volta lá. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos que falam hebraico, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Ou seja, os apóstolos estavam pregando e ensinando, mas sempre tem alguém contrário ao ensinamento. Sempre tem alguém com queixas. Ah, porque fulano fala em grego, só que eu só entendo em hebraico. Então começou o quê? Crescer os murmúrios, os descontentamentos, porque, queridos, infelizmente, existem pessoas dentro da minha rede, existem pessoas dentro da tua célula que são indiscipuláveis. Apóstola, existe pessoas indiscipuláveis? Existe. Judas, ele foi um homem que ele foi indiscipulável. Ele andou com Jesus, ele viu os feitos de Jesus, mas ele fez o que fez, entregou Jesus à morte. É claro que era uma profecia. Mas será que não podia ter usado uma outra pessoa fora do ciclo do discipulado? Poderia. Poderia ter usado aquele soldado que pediu a cura para o seu servo para denunciar Jesus? Poderia ter usado ele. Mas Deus permitiu que um dos que andavam com Jesus fosse aquele discípulo indiscipulável. Deus deixou de amá-lo? Não deixou de amá-lo. Mas ele quis nos mostrar que dentro do discipulado existem pessoas que não seriam, queridos, amigáveis, que não seriam pessoas que seriam dignos da nossa presença, que seriam dignos do nosso discipulado. Mas Deus nos mostrou que nós não descartamos ninguém, mas os opositores andam junto conosco. Os opositores andam juntos com os discipuladores. Para que Jesus permite isso? Por que Jesus permite isso? Para te ensinar. Para te ensinar
que nem tudo, queridos, nem todas as pessoas serão dignas de ouvirem a palavra de Deus. Apóstolo, mas não tem que pregar para todo mundo? A gente não está negando a palavra, mas tem pessoas que rejeitarão a sã doutrina. Existem pessoas que rejeitarão a palavra. Líder de célula, existem pessoas que rejeitarão o teu discipulado. Líder de rede, existem pessoas que rejeitarão a sua liderança. Mas uma palavra eu digo para você, continua firme no seu propósito. Continua firme na sua entrega. Continue firme naquilo que o Senhor te entregou. Continue firme na missão que o Senhor te entregou. E que em nome de Jesus, os indiscipuláveis são necessários. Para quê? Para nos amadurecer como líderes. Para nos ensinar como líderes. Os indiscipuláveis é necessário no arraial? É necessário. Ai, apóstolo, mas seria tão bom se não tivesse. Só não vai haver no céu. E a gente ainda não está no céu. Então, enquanto estivermos aqui na terra, vão existir pessoas no teu ciclo que serão contra a tua palavra, que serão contra os seus ensinamentos, que serão contra a verdade que você prega. Mas não se preocupe, não. Não se preocupe, não. Porque Jesus, ele não fez questão de agradar. Ele fez questão de ensinar e de estabelecer o reino de Deus, o reino do Pai dele aqui na terra. Se você, enquanto líder, ficar preocupado com o que estão dizendo sobre a sua liderança, você ainda não está preparado. Você ainda está fazendo a vontade do homem. Você está preocupado com aquilo que pensam de você. Mas se você hoje tomar uma postura de fazer aquilo que o Senhor designou você a fazer, tudo que falam ao teu respeito, tudo que falam na tua direção, não vai mais te causar dano e nem dor, porque você está fazendo algo por alguém maior do que você. Pessoas não são maiores do que nós. Pessoas não podem dizer ou ditar quem é maior para mim e para você. Nós temos que estabelecer essa certeza. Que o envio do Senhor Jesus, que a ordenança que Ele nos deu, é maior do que qualquer coisa na nossa vida. Apóstola, mas o servir na igreja não é importante? É importante. Mas não é primordial. O primordial é o apacentamento. O primordial é o discipulado. Se você entende isso, na sua mente, você não vai ter dificuldade nenhuma em lidar com pessoas. Você não vai ter dificuldade nenhuma em pregar o Evangelho de Cristo. E para finalizarmos, a palavra do Senhor que se encontra em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Vai dizer assim, a partir do versículo 1. Tu, portanto, meu filho, fortaleça-te na graça que é em Cristo Jesus, o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas. Transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite se envolver em negócios da vida, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Você entende? Pode tudo acabar, esse templo pode cair, essas paredes podem cair, tudo aqui pode estar em ruínas, queimado. Mas o discipulado para com o indivíduo não acaba. O tratar os filhos de Deus com amor e cuidado, isso não acaba. Tudo isso pode acabar, essa estrutura pode acabar. Essa luz pode se apagar. Esse microfone pode desligar. Mas não é isso aqui que define igreja. O que define igreja é quando nós sairmos daqui. O que define igreja é o que acontece às 10 horas da noite, quando sairmos dessa casa. Então pense bem, queridos. Talvez você tenha ensinado, não, apóstola, mas eu aprendi assim em toda a minha vida, que ser cristão
é estar 24 horas na igreja, de que ser cristão é estar 24 horas no monte. Apóstolo, eu aprendi que ser cristão é estar todo dia consagrando aqui, todos os dias, 6 horas da manhã no altar da igreja. Você pode fazer isso, não tem problema. Não tem problema. Porque o que eu aprendi, que a grande comissão que o Senhor disse aos seus discípulos é: ide e fazei discípulo. E não ide todo domingo ao culto ou toda quarta ao culto. Ide e fazei discípulo. Se você não está seguindo esse padrão, se você não está seguindo esse padrão de igreja, você está caminhando errado. Você está fazendo errado. Mas eu tenho dores, apóstolo. Eu tenho meus problemas emocionais, psicológicos, os meus problemas financeiros. Eu tenho uma variedade de problemas e eu vou pegar alguém para cuidar? Eu vou pegar alguém para cuidar? Acontece que nós somos muito egoístas. Nós olhamos para os nossos umbigos. Nós deixamos de fazer aquilo que precisa ser feito. E o Senhor está nos alertando nesses últimos dias da igreja na face da terra. Eu não quero que a maioria vá para o inferno. Eu quero que a maioria vá para o céu. E se talvez Jesus esteja retardando a volta dele, é porque nós não estamos fazendo o nosso papel como filhos e como discipuladores que ele nos enviou. Nós estamos fazendo tudo errado. Mas a partir de hoje, a nossa consciência cristã vai nos incomodar a fazer discípulo por todos os lugares que plantarmos os nossos pés. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aonde eu posso fazer discípulo, apóstolo? Em qualquer lugar que você colocar a planta dos seus pés. Em qualquer lugar que você plantar as suas mãos, colocar as suas mãos, ali terá uma vida para você discipular. Não se preocupe com aqueles que estão rejeitando a sua autoridade. Não se preocupe com eles. Se preocupe com o que você tem que fazer, com o legado que você tem que continuar. Não haverá outra igreja após essa. Não haverá outra geração após essa. Não existe outro método de crescimento a não ser o crescimento de pregação de casa em casa. Não existe outro método. Existe somente esse método que o Senhor instituiu para cada um de nós. E nós muitas das vezes negligenciamos esse cuidado. Aprenda de uma vez por toda que não se trata de você. Aprenda de uma vez por toda que não se trata do seu bem-estar. Porque cuidar de pessoas causa desconforto. Cuidar de vidas causa desconforto. Não é confortável. Não é confortável você, às vezes, ligar para um discípulo e esse discípulo rejeitar a ligação que você faz. Não é confortável você visitar um discípulo e esse discípulo fechar a porta na sua cara. Não é confortável. Não é confortável você estar com um discípulo e esse discípulo dizer para você: você para mim não serve como um discipulador. Não é confortável. Eu sei que não é. Mas se você está passando por isso, lembre-se dessa palavra que eu li há pouco tempo atrás. Que os apóstolos ficaram dignos porque foram presos por pregar o amor de Jesus. Quando eles saem da prisão, eles se alegram porque eles falaram um pelos outros. Eu me alegro em Jesus porque eu fui preso. Eu fui açoitado pelo evangelho da cruz. Eu me alegro em Jesus porque eles me reprimiram. Eu me alegro em Jesus porque eles tentaram calar a minha voz. É sinal de que eu estou no caminho certo. Então se contente com uma coisa. Você vai ter discípulos nesse porte que não vão se alegrar com as suas vitórias, que não vão se alegrar com as suas conquistas, que não vão se alegrar com o teu linguajar no discipulado. Mas não se preocupa, porque hoje você se torna o maior dos pregadores do Evangelho de Jesus. Em que muitos viraram as costas para você, mas você continuou no seu foco. Você continuou na sua primazia. Você continuou no seu foco. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor.
Porque antes ser rejeitado pelo homem do que ser rejeitado por Jesus. Antes ser rejeitado pelo mundo do que ser rejeitado pelos céus. E eu quero orar pela sua vida nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus. Espírito Santo. O nosso dever como igreja não é ser participantes de culto. O nosso dever como igreja não é ser frequentadores de culto. O nosso dever como igreja é fazer discípulos por todas as nações, pregando a verdade do teu evangelho. É desconfortável? É. Vamos sofrer afrontas até dentro da nossa casa? Vamos. Mas nós entendemos que melhor é desagradar o mundo do que te desagradar. Espírito Santo de Deus, começa nessa noite a germinar no coração dos seus filhos a santa vocação, que é a vocação do discipulado, que é a vocação, Pai amado, do amor para com o próximo. Sim. Como o Senhor se entristece quando nós negamos a tua autoridade. Como o Senhor se entristece quando nós falamos não ao teu chamado. Não há como negar o seu chamado, Jesus. Não há como negar sua presença, Deus. Não há como negar. Pode ser na mais fria madrugada, se o Senhor nos chamar, estaremos ali. Se estivermos no mais quente deserto, nós estaremos, ó Pai amados, disponíveis para ti. Pois nós não vamos mais negar a tua voz. Nós não vamos mais negar, Senhor Jesus Cristo, o seu envio. O envio não foi para os 12 somente. O envio foi para toda a igreja, que passou para os discípulos, dos discípulos para os discípulos, e foi passando de geração em geração, até que chegou no presente século, no presente milênio, em que nós entendemos, Pai amado, que a tua palavra, ela é luz para os nossos pés, lâmpadas para os nossos caminhos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma igreja que entende e que abraça o discipulado, que não se acovarda. Aqui não tem disputa, aqui não tem inflação de ego, aqui não tem quem é mais ou quem é menos. Aqui existe um corpo alicerçado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, que é essa rocha, é que vai nos conduzir até o grande momento do reencontro contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos fazer filhos da sua promessa. Obrigado por nos fazer filhos da sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Os olhos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Rei, e a Ele estão os santos se mostram aos seus anciãos rendem suas